Força igual massa vezes aceleração. Mecânica, a ciência do movimento, pode ser resumida em uma equação. F igual ma. Este é um núcleo da mecânica clássica. Em 1543, Copérnico escreveu esse livrinho e o mundo aristotélico começou a desmoronar. 150 anos mais tarde, ele ainda está em ruínas e não apareceu nada para tomar o seu lugar. É claro que houve algum progresso. Kepler descobriu suas 3 leis, passamos a entender os corpos em queda e também a inércia. Mas não havia um princípio unificador. A perfeição absoluta do mundo aristotélico transformou-se em grande confusão. Foi então que, num livro estonteante, Isaac Newton inventou a física, como a conhecemos hoje, e restabeleceu a ordem nos céus e na terra. Ao se tentar descrever o mecanismo básico do mundo, uma questão natural é: por onde começar? Isaac Newton começou com 3 princípios fundamentais, as chamadas leis de Newton. Com a incrível rapidez e elegância de um gênio libertado, ele explicou o movimento de quase tudo na superfície acima da superfície da Terra. Reduzidas às suas essências, as 3 leis de Newton consistem numa equação extremamente poderosa. Força igual massa vezes aceleração. Compreendendo essa equação, o que ela significa e como usá-la, é possível compreender o universo mecânico. Ao mesmo tempo, compreender essa grande complexidade pode significar compreender o que parece ser puro e simples. Por exemplo, uma análise mais atenta da equação F igual ma revela imediatamente 2 complicações. Primeiro, força igual massa vezes aceleração é uma equação vetorial. Tanto a força quanto a aceleração são vetores. Em outras palavras, têm direções definidas. Em F igual m vezes a, elas devem ter a mesma direção. Uma segunda complicação surge no símbolo A, que representa a aceleração. É bom lembrarmos que a aceleração não é a posição de uma determinada coisa e também não é a velocidade com que alguma coisa muda de posição. A aceleração é a rapidez com que alguma coisa se torna mais rápida. Isso significa, portanto, que a aceleração é uma derivada de uma derivada, e que a equação simples de Isaac Newton, F igual ma, é uma equação vetorial, envolvendo uma derivada de uma derivada. Por exemplo, quando um corpo ou uma massa cai, a gravidade exerce uma força, F, uma força para baixo, naturalmente, e o resultado é a aceleração. Assim temos F igual ma, aceleração e força na mesma direção. Complicado, no entanto, é bonito em sua simplicidade. Essa é a famosa equação. Mas, no caso de um corpo em queda, o que sabemos sobre a aceleração? Em primeiro lugar, ela é constante. Por outro lado, é a mesma para todos os corpos em queda. Mais ainda, ela é chamada G. A força da gravidade em todos os corpos em queda é igual à sua massa vezes a aceleração, G, para baixo. Mas essa equação também descreve movimento em outras direções, além da vertical para baixo. A gravidade exerce a mesma força sobre um corpo, não importa em que direção ele se movimente.
Quando um objeto está em movimento, desprezando-se a resistência do ar, a gravidade é a única força que age sobre ele. Quer seja solto de uma torre, atirado de uma montanha muito alta, ou levantado por um atleta. Todos os objetos em movimento caem sob a influência da gravidade. Uma equação que explica a trajetória de qualquer projétil na Terra é realmente muito poderosa. E para que possamos ver como ela realmente funciona, é preciso voltarmos ao início. Com sua primeira lei, Newton adotou a ideia da inércia. Ele escreveu: todo corpo permanece em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme numa linha reta, a menos que seja obrigado a alterar esse estado por forças que lhe tenham sido impostas. A inércia foi uma ideia que Newton herdou de Galileu. Foi uma ideia extraordinária, que, ilustrada com imagens modernas, segue mais ou menos essas linhas. Uma vez em movimento, um corpo prossegue naturalmente em uma linha reta, a menos que seja influenciado por alguma força. A segunda lei de Newton indica exatamente de que maneira uma força altera o movimento de um objeto. Como explicou Newton, a alteração no movimento é proporcional à força aplicada. É feita na direção da linha na qual a força é aplicada. Newton usou a palavra movimento com o significado de quantidade de movimento, a velocidade de um corpo multiplicada por sua massa. Embora Newton tenha expressado suas ideias através da geometria clássica, utilizando figuras geométricas e relações entre quantidades, ele sabia que suas leis poderiam ser expressas como equações diferenciais. A segunda lei de Newton diz que a força aplicada é igual à razão da variação da quantidade de movimento. No caso de um corpo de massa constante, essa equação diferencial se reduz à força igual massa vezes aceleração, F igual ma. Para cada ação, ocorre sempre uma reação igual. Ou as ações mútuas entre dois corpos são sempre iguais e dirigidas uma oposta à outra. Esta é a terceira lei de Newton. Uma coisa não pode tocar outra sem ser também tocada. Em outras palavras, os corpos não apenas agem, eles interagem uns com os outros. Ao mesmo tempo, todas as três leis de Newton agem e interagem em todo o mundo físico. A trajetória de qualquer projétil demonstra de maneira clara e convincente as consequências das três leis de Newton. Quando um objeto é lançado e abandonado numa trajetória livre, qual a natureza dessa trajetória? Não importando qual seja o tipo de projétil e qual sua finalidade, será que todas as trajetórias são essencialmente as mesmas? A compreensão do rumo de um projétil resulta da compreensão das leis que governam a força e o movimento. Já falamos de alguém que teve essa compreensão e um conhecimento de primeira mão sobre projéteis.
Trata-se de Davi, célebre pelo lendário confronto com Golias. Contrariando as expectativas, o jovem Davi demonstrou a relação entre força e quantidade de movimento. Na verdade, Davi e Golias talvez não possuíssem forças tão desproporcionais como diz a lenda. Afinal, seria esse o modelo de um intelecto devastador? De qualquer maneira, Davi conseguiu demonstrar de maneira notável a força e a quantidade de movimento sem o auxílio de Aristóteles, e muito menos de Newton. Golias entendeu muito bem essa relação. Como se isso não bastasse, sentiu a lei da gravidade. Outro fenômeno que funcionava muito bem, mesmo antes que fosse compreendido. As leis de Newton não mudaram a maneira como o mundo funciona, mas elas mudaram para sempre a maneira pela qual compreendemos o mundo. Quer seja num campo de batalha, numa pista de atletismo, ou nos verdes campos da Inglaterra. A órbita de qualquer projétil pode ser descrita no campo da matemática. Nas próprias palavras de Newton, então, dessas forças, deduzia os movimentos dos planetas, dos cometas, da Lua e do mar. Newton não foi o primeiro a refletir sobre a trajetória de um objeto em voo na Terra ou no céu, mas ele foi o único a perceber que as mesmas leis governam o rumo de ambos. Muito antes de Newton, Galileu Galilei descreveu com perfeição o movimento balístico. Ele percebeu que os corpos podem cair verticalmente e se movimentar horizontalmente ao mesmo tempo. Do ponto de vista de Galileu, que abrangeu tudo, dos céus aos jardins celestes da Renascença, o movimento de um corpo tem duas componentes, independentes uma da outra. A extraordinária descoberta de Galileu é explicada pela extraordinária equação de Isaac Newton. A componente vertical da força vetorial é mg descendente ou menos mg. Absolutamente nenhuma força age na direção horizontal. Só a componente vertical da aceleração é menos g. Na direção horizontal, onde não há qualquer força, a aceleração é zero. A aceleração é a rapidez da mudança de velocidade. Como a velocidade horizontal não se altera, ela deve ser constante. A velocidade constante na direção horizontal e a aceleração constante para baixo agem de forma independente e simultânea. Esses são os elementos das trajetórias, segundo Galileu. E também os resultados da equação de Newton. Força igual massa vezes aceleração. F igual ma. Mas para compreender o real significado de F igual ma, é necessário voltar a uma época em que os estudiosos não contavam com a sua ajuda para decifrar os fenômenos do mundo. Na Grécia Antiga, os estudiosos acreditavam que tudo na natureza retornava ao estado de repouso. Que retornar ao estado de repouso fazia parte da natureza de todas as coisas em movimento. De acordo com os aristotélicos, todos os objetos em movimento eram impelidos por uma força motora. Quando essa força não podia ser observada, como no caso do movimento de um projétil, Aristóteles dizia que o próprio ar era responsável pelo movimento. Muito tempo depois, e embora a Europa medieval preservasse essa visão aristotélica do mundo, essa explicação não parecia inteiramente satisfatória. Para explicar o desamparado movimento dos projéteis, como lanças, flechas e balas de canhão, os estudiosos lançaram a ideia de ímpeto. Lançando um projétil, dava-se-lhe uma quantidade finita de ímpeto que proporcionava movimento ao objeto. Quando o ímpeto acabava, o objeto subitamente caía na terra.
Ímpeto não foi uma má ideia, mas ela não conseguiu atingir o seu alvo. A ideia medieval de ímpeto não incluía o princípio da inércia, um princípio que não seria atingido até o Renascimento. Quando a trajetória parabólica de um projétil foi descoberta por Galileu. Nas próprias palavras de Galileu, observou-se que mísseis e projéteis descrevem alguma espécie de trajetória curva. No entanto, ninguém percebeu o fato de que essa trajetória é uma parábola. Com essa descoberta, Galileu veria o reinado de 2000 anos do mundo aristotélico chegar ao fim. E ele não estava sozinho. Aproximadamente na mesma época, Johannes Kepler, Christian Huygens, da Holanda, e René Descartes, na França, e outros começaram também a ver o universo com novos olhos. Mas, por mais extraordinário que fosse esse grupo de cientistas, seus pontos de vista individuais não produziram algo muito importante, uma síntese, um princípio organizador do mundo físico como um todo. Seria necessária a ocorrência de circunstâncias extraordinárias para explicar o mundo. Seria preciso aparecer a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. A hora certa foi em 1665. E a pessoa certa foi Isaac Newton. Com apenas 23 anos de idade, Newton concebeu as descobertas que alterariam para sempre a nossa compreensão do universo. Com apenas 3 leis fundamentais, Newton descobriu a causa do movimento. E com isso, seu princípio dinâmico complementou a descrição matemática de movimento de Galileu. Em outras palavras, enquanto a cinemática de Galileu descrevia o movimento, a dinâmica de Newton o explicava. Mas as leis de Newton também explicam como um corpo se movimenta. Combinando o seu cálculo com sua mecânica, o movimento de um objeto pode ser descrito perfeitamente. O movimento de um projétil tem uma aceleração igual a menos g na direção vertical e uma velocidade constante na direção horizontal. Qual seria o significado dessa constante? A força por trás da propulsão desse objeto tem origem no impulso do tronco do atleta. Essa força dura apenas um momento e determina a velocidade inicial do arremesso. Quando o projétil deixa a mão do atleta, ele apresenta uma certa componente de velocidade na direção x, que é o valor constante da velocidade horizontal. Uma velocidade que será mantida durante toda a sua trajetória até atingir o solo. No entanto, o componente vertical de velocidade se altera de um valor igual a menos g. A derivada da velocidade vertical em relação ao tempo é menos g, não zero. Qual a função que tem como derivada menos g? Menos gt é uma resposta. Mas menos gt mais qualquer constante também é uma resposta, uma vez que a derivada de uma constante é zero. Qual o significado dessa constante? É a velocidade vertical com que o objeto inicia sua trajetória, mesmo que ela tenha início com uma explosão. Suponhamos por um momento que não exista a gravidade. Assim, qualquer projétil seguiria uma trajetória em linha reta, mantendo tanto a velocidade horizontal quanto a vertical com que começou. Mas a gravidade, de fato, modela o movimento de um projétil. A maneira como isso ocorre é demonstrada na lei da queda dos corpos de Galileu.
O que realmente acontece é que um projétil cai continuamente além da sua trajetória imaginária em linha reta a uma razão igual a meio g t ao quadrado, exatamente como se caísse de um estado de repouso. Todas essas brilhantes conclusões de Galileu são as consequências simples e diretas de uma lei concisa de Isaac Newton, resumida na equação F igual ma. Temos aqui outra história de Davi e Golias. Naturalmente, eu sou Davi. E ali está Golias, pendurado naquela árvore. Mas agora, em vez de um estilingue, vou utilizar uma arma mais complexa. Eila. Eu sei que no momento em que aciona o gatilho, ele se assusta e solta a árvore. E vai cair. Quando vou precisar deixá-lo cair para atirar e atingi-lo? Vou saber a resposta da mesma forma como qualquer grande caçador faria. Através das equações da balística. Precisamos conhecer Z e X. Mas o que sabemos é que dz sobre dt, porque vz igual menos gt mais vz inicial. E dx sobre dt, porque vx igual vx inicial. Menos meio g t ao quadrado. Agora, se o efeito da gravidade, essas seriam as equações de uma linha reta. Uma linha reta desde o cano da espingarda até o alvo. O efeito da gravidade é fazer o míssil cair abaixo dessa linha reta, de uma quantidade igual a meio g t ao quadrado. Assim, a verdadeira trajetória é essa. Mas essa é exatamente a mesma distância que o macaco irá cair, desde que a arma esteja apontada na posição inicial do macaco. Ele cairá os mesmos meio g t ao quadrado e encontrará o míssil no ar. É isso que queremos fazer para solucionar o problema. É o que vamos fazer. Agora vou atirar no macaco. Alguém poderia perguntar por que vou atirar no macaco. Melhor não perguntar. Não estamos falando de ética, estamos falando de física. Podemos ver que o feixe de laser passa pela mira da espingarda e atinge o macaco. Agora vou carregar o meu lançador de mísseis. Estamos prontos para atirar. Devo dizer-lhes que treinei essa demonstração muitas e muitas vezes. E nas centenas de vezes que fiz essa demonstração, jamais atingi esse macaco. É por isso que ele continua colaborando como voluntário. Vamos ver agora. Prontos? Vamos nós. Here we go. Vamos nós. We got him. Conseguimos. Essa pode ser a primeira vez que o macaco foi morto por uma equação. Mas que equação, hein? Se perguntarmos a um físico padrão qual é a mais importante das equações simples em toda a física, a resposta provavelmente será F igual ma. Mas existe algo muito misterioso com relação a esta equação. Ela possui apenas três quantidades: força, massa e aceleração. Sabemos muito bem o que significa aceleração. Mas o que é exatamente força? E o que queremos dizer com massa? Uma maneira de descobrir é exatamente utilizando essa equação. É o que fizemos hoje no caso da gravidade. Não descobrimos nada sobre a natureza da gravidade ou por que ela age. Mas usamos essa equação para determinarmos a força que age sobre um corpo. Ela não diz nada sobre gravidade ou sobre a natureza.
Se soubermos a massa de um corpo e observarmos sua aceleração, poderemos descobrir a força que age sobre ele. Mas sem essa equação, não sabemos a massa de um corpo. Sem sabermos a massa de um corpo, a equação não significa absolutamente nada. Será possível que a mais importante das equações simples da física seja um absurdo lógico sem o menor sentido? Esse é o problema que os filósofos vêm debatendo há mais de 300 anos. Mas uma coisa é clara. Antes que Isaac Newton formulasse essa equação, o mundo era muito confuso. Depois dela ter sido escrita, o mundo tornou-se ordenado, compreensível e previsível. Assim, o que quer que possa ser essa equação, ela certamente não é desprovida de sentido. A única maneira de compreender essa equação é utilizando-a. É sobre isso que versará o resto da nossa história. Força igual massa vezes aceleração. Mecânica, a ciência do movimento, pode ser resumida em uma única equação. Força igual massa vezes aceleração.